O papai chegou. Takumi foi convocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan. Mas a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas de forma sincera, porque isso tudo foi um erro gigantesco. Ela explica que, quando um feitiço de convocação é ativado, ele escolhe aleatoriamente um monte de pessoas fracassadas da Terra para virar herói, mas a vida do Takumi estava indo muito bem, então ele estava, na verdade, excluído da convocação. No entanto, deu um erro e ele foi puxado para cá junto com os outros. A culpa é do Império Santo Sidônia, que decidiu ativar o feitiço de convocação sem pensar nas consequências. Como o Takumi não deveria ter sido convocado, Nolan levou para cá enquanto os outros heróis foram direto para Sidônia. Takumi pergunta se ela pode mandá-lo de volta para a Terra, já que foi tudo um engano, mas infelizmente ela não pode fazer isso. Ela estava tão puta com Sidônia por ter usado o feitiço proibido que ele simplesmente foi retirado das leis mágicas desse mundo, e agora ninguém pode mais viajar entre mundos. Ou seja, Takumi tá preso aqui para sempre. Ah, e o processo meio que matou ele também. Então, tem isso. Takumi entra em pânico ao perceber que virou um fantasma sem corpo, mas ainda só contou pra. Takumi começa a se desesperar, mas Nolan diz que ele não precisa se preocupar porque ela tem um plano. Ela não pode mandá-lo de volta para a Terra, mas pode dar um corpo novo para ele e fazer ele se tornar um cidadão desse mundo. E, para se desculpar por esse caos todo, ela oferece uma bênção para facilitar a vida dele. Takumi, sem muita escolha, aceita ser reencarnado nesse novo mundo. Nolan fica feliz com a decisão, porque isso facilita as coisas para ela. Ela manda ele abrir a tela de status para conferir sua nova vida e, quando Takumi vê, descobre que Nolan vai dar a ele um corpo de 17 anos, mesmo ele tendo 40. Nolan diz para ele não se preocupar com esses detalhes menores e, mais importante, ele ainda precisa escolher uma profissão. Ela explica que há duas classes principais de trabalho. Se Takumi quiser algo focado em combate, pode escolher espadachim, cavaleiro ou caçador, mas se isso não for o seu estilo, pode optar por um trabalho de produção. Takumi, que não curte muito a ideia de lutar, decide escolher um trabalho de produção. Nolan então implanta o trabalho na alma dele, junto com um monte de outras bênçãos bônus, e manda ele embora. Takumi, totalmente esquecido de que precisaria de um tutorial, acaba caindo no meio de uma floresta. Depois de se levantar, ele vê seu reflexo no rio e percebe que realmente virou outra pessoa e, claro, não tem mais o famoso Arrus. Resolvido a aproveitar sua nova vida, ele vai conferir a bolsa que Nolan deixou com ele e, para sua surpresa, encontra algumas rações de comida e dinheiro. Pelo menos, por enquanto, ele não vai morrer de fome. Ele então dá uma olhada na tela de status e vê que Nolan não economizou nos upgrades. Ele tem até magia elemental. Decidido a testar, ele chama a bola d'água e, voe lá, uma bola de água aparece na sua mão. Ele tenta os outros elementos, e claro, funciona tudo na primeira tentativa. Com sua mágica dominada, Takumi decide que o próximo passo é procurar uma vila. Durante o caminho, ele encontra um graveto no meio do caminho e, como era um graveto muito bonito, decide usar sua habilidade de avaliação para descobrir o que ele tem de especial. Takumi, com sua habilidade de avaliação, descobre que o graveto que ele encontrou é feito de madeira de trente, vinda de um monstro de comércio. E, surpresa, é super útil para fazer varinhas mágicas e lanças. Então, ele decide testar sua habilidade de modelagem e cria uma lança com a madeira. Como o material funciona tão bem, Takumi resolve dar uma olhada ao redor para ver se encontra mais plantas úteis, e claro, encontra um monte delas. Ele passa a próxima hora recolhendo as plantas, mas agora não sabe o que fazer com tanta coisa, já que definitivamente não cabe na bolsa dele. Então, lembra que tem a habilidade de caixa de itens e guarda tudo lá. Nesse momento, ele ouve um grito e, alguns segundos depois, vê uma garotinha saindo dos arbustos, pedindo ajuda porque um monstro está atrás dela. Takumi olha para ver qual bicho é e se depara com um coelho gigante com chifres. O coelho vem correndo e acerta Takumi, mas no último segundo, ele entra em pânico e acaba espetando o coelho na cabeça, matando o bicho instantaneamente. Ele fica em choque, achando que, como novato, conseguiu derrotar um monstro tão forte. E, claro, ele acha que a culpa é da bênção da Nolan. Takumi acha que a bênção de Nolan teve algo a ver com sua vitória, mas na verdade, foi só sorte de principiante. Como resultado da luta, ele ganha o título de guerreiro, mas, sinceramente, não está nem um pouco feliz com isso, já que sua intenção era evitar qualquer tipo de luta. Mas, no momento, o que importa mesmo é ver se a garotinha está bem. Molly diz que está tudo bem com ela e explica que estava recolhendo ervas, mas acabou se afastando demais da vila e foi atacada. Quando Takumi ouve sobre a vila, ele fica animado e pergunta se pode ir junto. Molly diz que vai mostrar o caminho, mas antes disso, pergunta se ele vai levar o coelho, porque a carne dele é uma delícia. Takumi pensa que seria um desperdício deixar o coelho para trás, então joga ele na sua caixa de itens. Só que, no instante seguinte, percebe que fez isso na frente da Molly, mesmo que tivesse planejado esconder a habilidade de caixa de itens. Bem, não tem como voltar atrás agora, então ele e Molly começam a caminhar em direção à vila. Enquanto isso, os outros convocados chegam no Império de Sedonia e estão totalmente perdidos, sem entender nada do que está acontecendo. Os outros convocados chegam e, surpresa, não estão machucados, mas também não têm ideia de onde estão. De repente, alguém grita chamando-os de heróis. Uma mulher se aproxima e conta que eles não estão mais no mundo deles e foram convocados para usar seus poderes de heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta como Elizabeth, a imperatriz do Império de Sedonia. Um olhar na cara dela faz os jovens perceberem que ela é mais suspeita que 1000 encontros com a sogra.
Nesse momento, a habilidade única de Aina se ativa, e parece que Nolan deu a ela a bênção da revelação. Ou seja, se ela seguir o instinto, vai acertar em cheio. E, claro, o instinto dela diz que Elizabeth é uma cobra traiçoeira. Enquanto isso, Takumi chega na vila e os pais de Molly saem para agradecê-lo por ter salvo a filha. O pai de Molly, Banga, e a mãe, Marta, acham Takumi o viajante mais responsável do mundo por ter chegado até lá sozinho. Takumi, claro, aproveita, deixa e pergunta se pode ficar na vila por um tempo, já que não tem para onde ir. Eles dizem que ele é bem-vindo, mas... Os pais de Molly dizem que não tem um quarto sobrando na vila, então, por enquanto, Takumi vai ter que se virar. Mas, claro, podem sempre construir uma casa para ele. E é aí que a diversão começa. Todos os vilarejos se reúnem em um terreno vazio, prontos para começar a construção. Mas Takumi, querendo dar uma de útil, usa sua magia da terra para nivelar o terreno. Primeira vez que ele usa magia em grande escala, e ele quase desmaia de tanto gastar mana. Os aldeões ficam maravilhados com a facilidade com que ele usou a magia da terra, e Takumi, preocupado, pergunta se foi algo estranho. Eles dizem, relaxa, você fez o trabalho sujo, agora deixa que a gente construa a casa. E, no dia seguinte, voe lá. A casa de Takumi está pronta. Com as habilidades de carpinteiro, ferreiro e costureiro, ele até fez um belo conjunto de móveis para si mesmo. Mas Takumi não parou por aí. Ele tem um monte de minérios, que pegou com o ferreiro Boron, e decide testar a alquimia. Ele tem minério de ferro, prata, cobre e até ferro mágico. Vai começar com ferro, e, claro, a primeira coisa que tenta fazer. Normalmente, isso exigiria um grande forno e horas de trabalho duro, mas com a alquimia de Takumi, ele consegue fazer tudo de uma vez. Claro, isso suga toda a mana dele no processo. Na primeira tentativa de extração, ele se sai bem e fica empolgado, querendo extrair mais e mais para fazer coisas depois. Horas se passam e Molly vai até a casa dele levar o jantar. Ela abre a porta e, surpresa! Takumi está estirado no chão, parecendo que alguém sugou toda a energia dele. Ele exagerou na extração de minérios e quase morreu de tanto usar mana. Felizmente, Marta e Banga aparecem com uma poção de recuperação, então ele sobreviveu e agora pode voltar a praticar sua alquimia, mas prometeram a ele que ele não pode se matar de tanto praticar. Com o tempo, Takumi extraiu ferro, cobre e até um pouco de ouro. Ele fez uma porção de ferramentas úteis com isso. Depois de cansar de fazer alquimia, ele passa um tempo com Boron na forja, aprendendo a fazer armas. O trabalho fica incrível, e quando Boron terminar de fazer a bainha, tudo estará completo. E agora, a habilidade de ferreiro de Takumi está no nível 40. Takumi decide dar um tempo na ferreira e parte para outra coisa. Ele vai até Banga e pede emprestado algumas poções. Banga, generoso, empresta, mas avisa que são poções básicas, então Takumi não vai tirar grande proveito delas. Takumi fica tranquilo, afinal, ele só precisa de um modelo do que uma poção deve parecer, porque está pensando em fazer as suas próprias com as ervas que ele pegou na floresta. Banga, sempre disposto a ajudar, até se oferece para comprar as poções se Takumi conseguir fazer uma boa primeira leva. Takumi agradece e começa a trabalhar na sua versão. Ele pega algumas folhas e água, faz o preparo e coloca tudo em um potinho de vidro para comparar com a poção básica de Banga. Ambas são azuis, mas a poção de Takumi é tão azul que parece ter sido feita no estúdio de um artista. E, de quebra, parece ter um pouco de magia. Takumi fica na dúvida se isso é um sucesso ou um desastre, então decide testar a poção. Mas ele não quer morrer se a poção for venenosa, então resolve ir atrás de um jeito de construir uma resistência ao veneno. Claro, ele poderia só testar e morrer, mas... quem precisa disso, né? Takumi decide dar um tempo na ferreira e parte para outra coisa. Ele vai até Banga e pede emprestado algumas poções. Banga, generoso, empresta, mas avisa que são poções básicas, então Takumi não vai tirar grande proveito delas. Takumi fica tranquilo, afinal, ele só precisa de um modelo do que uma poção deve parecer, porque está pensando em fazer as suas próprias com as ervas que ele pegou na floresta. Banga, sempre disposto a ajudar, até se oferece para comprar as poções se Takumi conseguir fazer uma boa primeira leva. Takumi agradece e começa a trabalhar na sua versão. Ele pega algumas folhas e água, faz o preparo e coloca tudo em um potinho de vidro para comparar com a poção básica de Banga. Ambas são azuis, mas a poção de Takumi é tão azul que parece ter sido feita no estúdio de um artista. E, de quebra, parece ter um pouco de magia. Takumi fica na dúvida se isso é um sucesso ou um desastre, então decide testar a poção. Mas ele não quer morrer se a poção for venenosa, então resolve ir atrás de um jeito de construir uma resistência ao veneno. Claro, ele poderia só testar e morrer, mas... quem precisa disso, né? Takumi tem uma ideia brilhante para aumentar sua resistência ao veneno, comer qualquer coisa até quase morrer e usar magia de cura para se salvar. Ele está nesse processo há algumas horas, claro, se sente uma complete lixo. Mas olha o lado bom, se curar tanto assim fez ele ganhar a habilidade de purificação, que ele acredita que vai ser útil. Algum dia. Enquanto ele se recupera, ouve um barulho e dá de cara com um javali gigantesco que está claramente querendo transformar Takumi em uma porção de carne. Takumi, na sua sabedoria, pega a lança e se prepara para a luta, mas o que acontece? A lança se quebra no primeiro toque do javali. Agora ele está sem arma, sem magia útil e, acredite ou não, piora, ele vê uma aranha venenosa se aproximando para lhe dar um abraço mortal. Mas, olha só, a aranha decide atacar o javali, desviando da sua refeição favorita.
Mas o javali não desistiu e ainda está vindo para cima de Takumi, então ele tem que bolar algo rápido. Porque, até agora, tudo que ele tentou não serviu para nada. Takumi, vendo que todas as suas opções de ataque falharam até agora, decide tentar a última cartada. O javali parte para cima dele de novo, e no momento do impacto, Takumi usa sua habilidade de alquimia na cabeça do bicho e, pá! Ele consegue quebrar a cabeça do javali. Sobreviveu por pura sorte e uma ideia rápida. Agora, se sentindo mestre da sobrevivência, ele resolve verificar como está a aranha venenosa que lhe ajudou. A pobrezinha está em péssimas condições depois de ser atropelada pelo javali, então Takumi resolve curá-la para ela não morrer. Depois disso, ele se prepara para voltar à aldeia, mas antes recebe uma notificação: você domesticou uma aranha venenosa. Takumi, surpreso, não sabia nem que isso era possível. Ele fica na dúvida, afinal, uma aranha venenosa não é exatamente a companhia mais segura, né? Mas aí a aranha faz um olhar de me adota, por favor, e ele, com coração mole, decide aceitá-la como pet. E para oficializar, dá um nome bem fofo, Maple. Depois disso, Takumi volta para a aldeia e, como um verdadeiro herói, exibe o javali gigante que matou. Todo mundo fica de boca aberta não só por ele ter matado a besta, mas principalmente por ele ter domesticado uma aranha venenosa. E aí, Takumi sugere que todos compartilhem o javali, porque, honestamente, ele não tem como comer tudo aquilo sozinho. Takumi, agora famoso na aldeia, curte uma baita festa em sua honra. Enquanto a galera está ali, se esbaldando, Bang aparece com as sobras valiosas do javali gigante e diz que Takumi pode vender tudo por uma grana boa na cidade mais próxima, Bolton. Ou seja, o próximo destino de Takumi está decidido: ir atrás de dinheiro. Enquanto isso, a deusa Nolan, assistindo tudo de longe, tá super orgulhosa do progresso do garoto. Uma outra deusa, curiosa, pergunta o que ela espera alcançar com tanto mimo para o Takumi. Nolan responde sem cerimônia: não tenho motivo, tô só fazendo o que acho certo. Ela até mandou o cara de volta um ano no tempo antes de Sidônia ativar o feitiço de convocação que trouxe Takumi pra cá. No começo do dia, Takumi acorda e percebe que está amarrado na cama. Ele já sabe de quem é a culpa, Maple, claro. Maple pede desculpas, mas explica que anda se sentindo muito sozinha, já que Takumi tem se dedicado demais ao trabalho. Ela só queria chamar a atenção dele. Takumi, percebendo o quanto tem se afastado, decide tirar o dia para brincar com Maple, e ela fica super feliz. Nesse momento, Marta entra trazendo o almoço de Takumi, e, claro, dá aquela olhada suspeita nos dois. Takumi logo tenta se defender: não é o que você está pensando. Marta até acredita, mas não deixa de reparar na seda maravilhosa que Maple fez, e começa a planejar: isso pode dar grana. No fim do dia, Marta cria uma camisa de seda de aranha e as mulheres da vila ficam enlouquecidas com o toque da malha. Takumi fica chocado, não sabia que a seda de aranha era tão valiosa. As mulheres explicam que a seda de aranha é artigo de luxo e só os nobres podem comprar. Marta então pede para Maple fazer mais seda, e a coitada começa a soltar tudo, mas sabe como é, né? Vai demorar um pouco até ela poder brincar novamente. Takumi está meio decepcionado. Ele estava finalmente animado para passar um tempo com Maple, mas, como sempre, surgem outras coisas para fazer. Depois de um mês na vila, ele decide ir para a cidade estudar alquimia, mas não consegue se despedir dos moradores, afinal, ficou tão tempo com eles. Takumi vai até a forja se encontrar com Boron para continuar seu treinamento de ferreiro. Não demorou muito e eles já tinham feito uma peça de armadura que serviu perfeitamente em Takumi, além de umas botas de bico de aço. Boron diz que as botas vão ser úteis caso Takumi precise chutar algo, mas Takumi só queria ser alquimista, não lutar. Nessa hora, Bangma aparece todo sorridente, feliz de ver que a armadura de Takumi ficou pronta. Ele vai sentir falta dele, claro, mas sabe que Takumi não pode ficar ali para sempre, já que quer expandir seus negócios. Então, é hora de partir para a cidade, onde ele pode vender mais e ter um fornecimento de materiais confiável. E, para completar, um comerciante de Bolton vai passar pela vila em breve. É melhor se apressar. Bangma arrumou um transporte para Takumi de volta a Bolton. A galera da vila está triste de vê-lo partir, mas sabe que é o melhor para ele, então pedem para ele já ir preparando as malas. Takumi agradece todo mundo pela ajuda e segue para casa para começar a arrumar as coisas. No caminho, ele encontra Marta carregando um balde de carne e pergunta o que ela está aprontando. Marta explica que está indo jogar fora as vísceras de um coelho chifrudo que Bangma pegou. Parece que as vísceras são a parte mais saborosa, mas precisam ser bem processadas para evitar doenças e parasitas. Como a vila não tem o equipamento necessário, ela precisa se desfazer da carne para ninguém ficar doente. Takumi, todo esperto, diz que não vai ser preciso jogar fora a carne, porque ele pode purificar tudo com magia. Ele se agacha e usa magia de purificação, deixando a carne segura para comer. Marta fica super agradecida, mas também chocada, porque Takumi acabou de revelar que sabe usar magia de luz. Ela avisa ele que talvez seja melhor esconder essa habilidade quando sair da vila, já que poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso e, se os outros descobrirem, a coisa vai ficar feia. Marta avisa Takumi que usar magia de luz vai chamar muita atenção indesejada, e ele promete tomar cuidado ao revelar seus poderes. Mas enquanto está na vila, ele decide usar toda a sua magia para melhorar a vida de todo mundo. Ele constrói um muro de tijolos com magia de terra para deixar a vila mais segura e, de quebra, instala uma bomba d'água e outras comodidades. Quando ele termina, a vila parece até uma nova. Quando o comerciante chega,
quase não reconhece o lugar. Bangma vai receber Pack e, após um negócio bem sucedido, Takumi aparece para partir com eles. Pack já ouviu muito sobre Takumi de Bangma e logo se apresenta. Todo mundo pergunta se Takumi está com tudo pronto, e ele responde que sim, mas tem uma coisinha que quer deixar como presente. Ele tira uma das poções mágicas da bolsa e dá para Bangma, explicando que já deixou umas 100 poções na casa dele. Ele diz que, caso aconteça algum desastre, essas poções podem ser usadas para curar ferimentos. Pack fica em choque ao ver a poção, então pede para examinar de perto, porque é bem claro que aquilo ali não é uma poção qualquer, é de nível altíssimo. Enquanto Takumi não percebe, os outros moradores da vila começam a aparecer para se despedir dele. Pack diz que vai esperar até todo mundo terminar de dar adeus, porque, né, despedidas de viagem são sempre um drama. Molly diz tchau para Maple, que está dormindo na bolsa de Takumi, e Martha entrega uma roupa feita de seda de Maple, que as outras mulheres da vila ajudaram a fazer. Takumi fica todo emocionado, agradece todo mundo e diz que, mesmo com pouco tempo que passou na vila, eles foram super gentis com ele. Ele entra na carruagem e, claro, recebe um baita tchauzinho de despedida, com todos dizendo que sempre será bem-vindo na vila. A galera na carruagem, incluindo o pessoal de Bolton, até comenta que Takumi foi tratado como parte da família, e esse adeus mexe com o coração. Aliás, esses caras também estão indo para Bolton, e o cara loiro se apresenta como Ralph, o ruivo é Reio e o mal-humorado lá no canto é Boger. Eles fazem parte de um grupo C-Rank chamado Lion Fang, e estão acompanhando Pack como seguranças. Mas, como a região é bem tranquila, não tem muita coisa para se preocupar, né? Ha percebe que Takumi está segurando a bolsa com muita força e pergunta se tem algo valioso lá dentro. Takumi, sem nem piscar, responde que é sua aranha assassina, que está dormindo. O grupo fica chocado. Ninguém acredita que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina. O Reio, todo curioso, pede para ver, mas está sendo tão creepe que acaba levando uma cabeçada da Maple, que não perde tempo. Takumi começa a pedir desculpas feito louco, mas todo mundo diz que ele não tem que se desculpar, porque o Reio mereceu. Ralph até brinca que, depois dessa, a Maple pode começar a ter medo de todos os humanos. Mas, pelo jeito, não é isso que acontece, já que ela parece ter se afeiçoado ao Boger, vai entender. Enquanto o pessoal fica lá babando pela Maple, Pack chama Takumi para frente para falar sobre a poção que ele viu antes. Ele pergunta se Takumi tem mais para vender, porque, se tiver, ele quer comprar. Antes que Takumi possa responder, o cavalo para de repente e o clima muda. Tem uma horda de goblins cercando a carruagem, prontos para atacar. E, adivinha? O pessoal está animadíssimo com isso, porque parece que enfrentar goblins é o rolê do momento. Os guerreiros do grupo estão empolgadíssimos, porque finalmente vão poder fazer alguma coisa. Eles dizem para Takumi e Pack se acomodarem e relaxarem, enquanto eles vão se jogar na batalha. Lá fora, tem uns 20 goblins, então o pessoal tá confiante que vai ser moleza. E não é que é. Reio começa mandando ver com o arco, enquanto Boger e Ralph destroem os outros com seus maços e machados. Rapidamente, todos os goblins viram história. Depois da vitória, eles começam a dissecação para pegar as pedras mágicas. A Maple, por sua vez, adora o Boger, odeia o Reio e tá cagando pro Ralph. Tipo, nem aí. Logo, todos voltam para a carruagem e continuam a viagem. Eles seguem por mais 3 dias até finalmente chegar em Bolton. Ao entrar na cidade, os membros do grupo Lion Fang vão à Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso da missão de proteção. Takumi segue junto, porque ele também precisa se registrar para ficar na cidade. Ele até queria se registrar na Guilda dos Alquimistas, mas adivinha? Não tem uma. Então, vai ter que virar aventureiro mesmo. O recepcionista, chamado Hans, começa a explicar o processo. O recepcionista Hans explica que Takumi pode usar o cartão de aventureiro como identificação e, desde que faça uma missão simples todo mês, o cartão nunca vai expirar. Takumi, então, se registra como aventureiro e também registra Maple como sua mascote, porque claro, nada mais justo, né? Após a burocracia, Takumi vai para a empresa de comércio de Pack, já com um estoque de umas 100 poções de 3 tipos diferentes e todas de altíssima qualidade. Pack se empolga e oferece 10 moedas de prata por cada poção de cura e estamina, e 50 moedas por cada poção de mana. Takumi faz umas contas rápidas e percebe que vai ganhar uma grana que daria mais de 7 milhões de ienes. Ele até se assusta, achando que é dinheiro demais, mas Pack não acha o mesmo. Ele diz que, na real, Takumi poderia estar ganhando muito mais se já tivesse alguma reputação como produtor. E para ajudar, Pack sugere que Takumi compre uma casa com um ateliê para facilitar as coisas. Mas, claro, Takumi nem pensou nisso, né? Pack, super prestativo, chama seu assistente Thomas para mostrar algumas opções de imóveis que caibam no orçamento do nosso alquimista. Quando Takumi finalmente vê a casa, parece mais um palácio do que uma simples residência, então ele acha que não vai conseguir pagar. Mas Thomas, todo confiante, garante que a mansão é bem acessível e, para melhorar, não tem fantasmas, então ele não precisa se preocupar com isso, já que, né, nem todo mundo quer morar com um fantasma no quintal. Takumi então nota o ateliê conectado à casa e começa a considerar a compra, já que seria perfeito para o trabalho dele e, pelo tanto de dinheiro que fez vendendo as poções para Pack, ele até consegue pagar por isso. Depois de uma pequena reflexão, ele decide que vai comprar a mansão e avisa Thomas que vai levar. Thomas, todo contente, diz que vai começar a papelada imediatamente, então Takumi pode até se mudar amanhã se quiser. Mas enquanto caminham pelas ruas da cidade, Takumi sente um cheiro insuportável no ar.
Thomas percebe que o cheiro está incomodando Takumi e explica que a origem do fedor é o esgoto da cidade. O pessoal rico tem purificadores mágicos para limpar o esgoto das mansões, mas o esgoto da cidade? Sem chance. Esses purificadores mágicos são super raros, encontrados apenas em ruínas antigas e masmorras, então são caros demais para serem colocados no sistema de esgoto da cidade. Os sacerdotes são contratados de vez em quando para limpar manualmente os esgotos com magia de purificação, mas, na real, os esgotos ainda são uma zona na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para a nova casa e a primeira coisa que Takumi quer fazer é resolver o problema do esgoto, porque, né, ninguém merece morar em um lugar com cheiro de esgoto. Ele pega um pedaço de quartzo e argila da empresa de Peck e começa a usar magia para moldar as coisas. Daí ele mistura magia de fogo com magia espaço-temporal para assar rapidinho. Depois de um tempo, a mana de Takumi estava completamente drenada, então ele teve que beber umas poções de mana. Mas, pelo lado bom, ele conseguiu completar sua criação, um banheiro moderno. Nesse momento, Takumi escuta Peck gritando lá da sala de estar. Ele sai para ver o que rolou e encontra Peck todo enrolado de cabeça aos pés em seda de Maple. Takumi pergunta para Maple o que ela estava pensando, e ela responde que achou que Peck acharia aquilo divertido. Bem, para ser justa, o toque confortável da seda realmente fez Peck pegar no sono, mas, né, isso não justifica. Então Takumi se desculpa de coração pelas ações de Maple. Peck, tentando ser legal, diz que tudo bem, mas que ser atropelado daquele jeito quase deu um infarto nele. E como se não fosse o suficiente, ele precisa usar o banheiro de Takumi rapidinho. Porém, assim que entra no banheiro, ele sai correndo, horrorizado. Peck, super curioso, pergunta o que é essa maravilha da tecnologia. Takumi, com todo orgulho, explica que aquilo é um banheiro. Ele acoplou um dispositivo de purificação mágica. Então, depois que você fazendo o número 2, ele usa magia de purificação para transformar tudo em material inorgânico e joga tudo pelo ralo. Peck até consegue entender a ideia, mas aí ele faz a grande pergunta: como alguém poderia fazer um troço desses? Só pode ser com magia de luz. Takumi, percebendo que fez besteira, porque o mestre dele tinha avisado para não usar magia de luz de forma tão visível, pede para Peck manter isso em segredo. Peck, sem nem pestanejar, promete não contar nada para ninguém, mas não aguenta e já começa a pedir uns banheiros para ele. Takumi fica meio relutante, porque fazer um banheiro deu um baita trabalho, mas com a insistência de Peck, ele acaba aceitando, contanto que Peck forneça os materiais. Peck, radiante, aceita de boa, mas logo solta: mas você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Acho que seria bom você arranjar um escravo. Takumi fica todo assustado com a sugestão de Peck de arranjar um escravo. Ele até se recusa na hora, porque, né, quem é que vai querer um escravo? Mas Peck, com aquela lógica toda business, diz que, se Takumi quer manter sua magia em segredo, um escravo seria perfeito. Afinal, eles estariam obrigados a manter segredo, e ninguém precisa saber que Takumi é o escolhido de Deus para usar magia de luz. E aí, Peck solta a bomba. A Igreja da Luz Divina ia com certeza atrás de Takumi, porque eles dominam a purificação mágica e, com os banheiros mágicos dele, os camponeses poderiam ter acesso à purificação barata, e isso não ia agradar nem um pouco a galera da igreja. Mas Peck já tem um plano para isso, então Takumi pode ficar tranquilo, pelo menos por enquanto. Takumi, obviamente, não está nem um pouco feliz com essa ideia de escravidão, então decide que vai fazer tudo sozinho. Mas justo quando ele pensa que vai ter que trabalhar até o fim dos tempos, a sua guild card brilha. Ele olha e vê que precisa fazer uma missão de verificação para continuar sendo um aventureiro. Parece que Takumi não vai dar conta de fazer os banheiros sozinho, então ele cede e finalmente concorda em comprar um escravo. Peck leva Takumi para Moon Trading Company, porque, segundo ele, são os mais éticos quando o assunto é comércio de escravos, vai entender. Peck vai lá conversar com o dono para garantir que Takumi consiga um bom negócio. Enquanto isso, Takumi decide dar um rolê no jardim, porque o lugar é bonito, né? E é lá que ele encontra uma elfa maravilhosa sentada na varanda. Mas a elfa, vendo Takumi, solta logo: sai fora daqui. Inscreva-se para batermos a meta de 2.000 inscritos.